Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro de João, capítulo 19, o versículo 17 a seguir, uma palavra que traz como tema a crucificação. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificando a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta noite, nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja e amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com o seu povo nessa oportunidade é uma palavra que fala acerca da crucificação, uma palavra que fala acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e uma mensagem que apresenta claramente o amor de Deus para com as nossas vidas, e é sobre isso que nós iremos meditar nesta oportunidade. Nós sabemos que no início da criação Deus criou os céus e terra por meio da sua palavra, mas na hora de fazer o homem, Deus ele tomou um cuidado especial e fez o homem com um toque das suas mãos, dando ao homem o seu próprio fôlego de vida ao soprar na sua narina. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda plantou um jardim e colocou o homem para morar ali. A palavra de Deus diz que Deus, tendo todo esse cuidado, feito o homem à sua imagem e à sua semelhança, todos os dias ao final da tarde Deus vinha visitar o homem, porque Deus fez o homem para ser o seu amigo e viver em comunhão com ele. Mas então Deus dá ao homem um único mandamento, para que não comesse da fruta que estava no meio do jardim. E o homem desobedecendo a Deus, a mulher sendo tentada pela serpente, a mulher tenta o homem chamado Adão, e Adão cai. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio do pecado de um único homem, por meio da desobediência de um único homem, entra a morte para as nossas vidas como punição pelo nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por meio da obediência de um único homem chamado Cristo, entra também a salvação para a minha e para a tua vida. Entra também a salvação para toda a humanidade, todo aquele que crê e for batizado em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O homem caiu, e Deus fez uma promessa que da mulher nasceria o varão que pisaria a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. E é aí que Maria entra nessa história, é aí que entra um personagem
de uma virgem concebida pelo Espírito Santo a dar à luz o Filho de Deus, aquele que obedeceria a Deus e que tiraria o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. O grandão da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. O Nazareno, aquele que morreu pela minha e pela tua vida, para salvar o homem que havia se perdido. E quando eu digo salvar o homem que havia se perdido, nós sabemos que não apenas Adão pecou, mas todos quantos vieram antes de Cristo, na descendência do homem, também pecou e foram destituídos da glória de Deus. Agora era necessário o sacrifício de um homem justo, de um homem obediente, para tirar a condenação de inferno sobre as nossas vidas, a condenação de perdição sobre as nossas vidas. E houve um chamado Jesus que abriu mão da sua glória, que deixou o céu de glória, porque desde o princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade de Deus, para assumir a postura de um homem, e não apenas de um homem qualquer, mas de um homem que seria servo de outros homens. Aos olhos humanos, o servo é o menor, mas aos olhos de Deus, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos.